Muito bem. Então, já falei algumas vezes de Buda e vou apresentar a meditação. Prometo que vou ser breve. A meditação de hoje, vamos olhar para um exercício muito importante, é o que eu considero dos mais importantes, de como olhar uma emoção e como estar com ela e como permitir que ela se processe. Porque as emoções têm muita força dentro de nós e, como estava a dizer, Buda, todo o trabalho que Buda fez foi em conseguir ultrapassar as emoções negativas ou chamadas também as emoções de dependência, as emoções de frustração, as emoções de medo. Tudo isso Buda descobriu que causam muito sofrimento no ser humano. Então Buda conseguiu, através de uma técnica própria, ele próprio, através de muita prática e de passar por muitas áreas diferentes, ok? De passar por muitas comunidades, muitas seitas, muitas até religiões, tendências religiosas, por muitos ensinamentos próprios, como os ascetas, por exemplo. Buda, passando pelos ascetas, foi muito conhecido por ter muita privação de comida, de sono, portanto, de sacrificar mesmo todo o corpo em prol de obter a iluminação. Até que um dia Buda descobriu que, tornando a história breve, Buda descobriu que não podemos ir para os extremos, temos que nos manter no equilíbrio. Portanto, nem comer demais, mas também comer de menos de forma a que faça mal ao corpo vai ser nocivo. Buda dava a metáfora de que a nossa vida devia de ser como afinar um instrumento. Imaginem uma guitarra. Se vocês puxam demasiado ou esticam demasiado a corda, ela pode partir, mas se ela não está esticada o suficiente, o instrumento também não devolve música, não dá notas musicais. Então, Buda diz que a nossa vida deveria de ser como afinarmos realmente e trazermos a melodia que temos dentro de nós, porque estamos muito, de alguma forma, desafinados. Buda não disse isto, agora eu é que estou a dizer isto. De alguma forma, existem muitas tradições que revelam que o ser humano está muito desafinado da sua verdadeira nota musical, da sua verdadeira autenticidade e da sua verdadeira essência divina. Daí este espaço se chama essência de luz. Porque todos nós temos uma essência que andamos à procura dela e quando andamos muito distanciados da nossa essência, há um grande vazio, há uma grande solidão. E Buda também descobriu que a real solidão é porque estamos afastados de quem somos. Porque quando estamos a fluir com o nosso ser, e já vi isso em terapia várias vezes, quando se guia uma pessoa em meditação ou quando se faz algum exercício, e de repente a pessoa tem um insight ou tem uma clareza, ou mesmo vocês em casa ou aqui, quando temos um insight, uma clareza, uma tomada de consciência, uma direção, uma voz serena que fala connosco, por exemplo, um sonho que nos revela algo positivo ou pode ser negativo, mas geralmente quando é o nosso ser a revelar algo é sempre algo mais neutro, mais sereno, mais concreto, factual e verdadeiro. E isso geralmente traz-nos uma vibração especial, traz-nos luz. E vi isso muitas vezes em terapia, que a pessoa na realidade sente que está a ser guiada, sente que está algo ali com ela. Na respiração neurodinâmica falamos da inteligência divina orientadora. Podemos chamar de Deus, da divindade, da intuição, da guia interna, do guia interior. Agora, o que é que nos separa da nossa essência? Buda descobriu que algo que nos separa muito da nossa essência são as emoções negativas. Daí o próprio budismo falar dos 5 demónios. E se forem a ver, entre a tristeza, entre o orgulho, entre o medo, venham mais, existem muitas dessas identificadas como causadoras, por exemplo, a raiva, são causadoras de sofrimento, mas também de afastamento de quem somos. Então, as emoções em si
se não forem reguladas, elas não vão a lado nenhum. Tendencialmente vão piorar. Porquê? Porquê é que as emoções podem piorar se não fizermos nada? Basta olhar para a sociedade. Nós não saímos à rua e ficamos logo felizes com a estrutura que temos no dia-a-dia, não é? Geralmente tudo ligam a televisão e o que é que acontece, não é? A televisão mexe com as nossas emoções e geralmente a televisão não está focada para trazer boas emoções. Hoje em dia as redes sociais, o próprio algoritmo das redes sociais e a televisão estão focadas para trazer o quê? Drama. Ou a sensação de o que é isto? Surpresa. Ok? Portanto, a televisão está muito feita para isto, os algoritmos estão muito feitos para isto. Porquê? Porquê? Porque capta mais atenção do ser humano. O drama, o sofrimento e o sentimento de sermos surpreendidos capta a nossa atenção mais do que o positivo. Porquê? Por causa que as emoções são criadas também para isso, para nos dar atenção às necessidades que temos, ao que nos interessa. Agora, muitas emoções então fazem uma separação entre nós e a nossa essência. Por isso Buda falou que deveríamos cuidar do passado. E é aqui que eu vou entrar nos 4 pontos mais importantes que eu gostava hoje de falar, porque vocês escolheram e pediram aí no WhatsApp compreender melhor o que são realmente as emoções. Ok? Portanto, as emoções já percebemos desde as tradições filosóficas e místicas que as emoções, se não forem cuidadas ou reguladas, tendem a afastar-nos da nossa essência. Por causa do sofrimento e por causa de como todos estamos na sociedade. Então, e porquê que isto acontece? Boa noite. Porquê que acontece as emoções afastarem-nos da nossa essência? Já uma vez pensaram nisto? Porquê que as emoções negativas nos causam uma sensação de estarmos mais sós, mais que o mundo está contra nós, ou que nós estamos contra os outros, ou que não fazemos bem, ou que os outros são inferiores, ou que nós somos superiores? Porquê que as emoções causam esta sensação? Porque estão desreguladas. São desreguladas. Quando as regularmos, abrimos espaço para as verdadeiras emoções, ou os sentimentos superiores, como é dito na parte mística. E os sentimentos superiores, muitas vezes, não nos permitimos senti-los. Não permitimos experimentar amor, alegria, serenidade, coragem. Não nos permitimos. Porque a rotina do dia-a-dia não está feita dessa forma. Então, quais são os 4 pontos? Primeiro ponto, vou ser breve. As emoções estão sempre cá a fazer-nos recordar do passado. As emoções estão cá a fazer-nos recordar do passado. Sempre. As emoções têm uma ligação direta à área biográfica, cronológica das memórias no nosso cérebro. Estão intimamente ligadas. Portanto, as emoções que vocês sentem hoje, na realidade, estão conectadas à vossa infância. Às situações da infância, ao todo o vosso passado. E este é o primeiro ponto. Passado. Emoções estão vinculadas ao passado. Sempre. Não há como desligar. A não ser que as regulem, a não ser que façam um trabalho como Buda fez ou como nós podemos aprender, como esta meditação. Ok? Por isso, a meditação de hoje é sentarmos-nos com a emoção. Não é tipo cortar a emoção, afastar a emoção, é sentar-nos com a emoção. Ok? Porque as emoções estão intrinsecamente ligadas ao nosso passado. Pessoas que tiveram AVCs severos e perderam a memória de longo e curto, sobretudo de longo prazo, começaram a ter sentimentos de amor, sentimentos de ligação ao todo. Este é um caso verídico. 6 anos depois,
5 anos depois, esta senhora, que é neurocientista, que teve um AVC severo, que é a Taylor, é uma cientista reconhecida, ela disse que sentia amor pela mãe. Ela tem um sentido de humor. Ela diz que sentia amor pela mãe como se fosse... É uma expressão dela, atenção, não levem a mal. Como se fosse um cão que olha para o seu dono. Ela diz que sentia um amor brutal, como se a única pessoa que existe era a mãe, com em pleno amor ela sentia no seu coração. Ela disse até um dia em que a memória dela voltou. Houve um dia que a memória dela voltou online, cerca de 4 anos depois. E ela disse: eu amo a minha mãe, mas nunca mais consegui sentir aquele amor. Porquê? Porque existiam muitas memórias que o cérebro está ligado constantemente a dar informação do passado sobre aquela pessoa. Todas as pessoas que vocês conhecem hoje em dia, o vosso cérebro está-vos a dar uma informação sobre o passado. E é por isso que nós muitas vezes não conseguimos ter emoções superiores sobre as pessoas no hoje. Porque nós, como falámos há bocado, nós captamos o drama, captamos muitas vezes os pontos negativos e os pontos positivos não têm espaço. Então, assim que o cérebro dela voltou online, como ela diz, na zona da memória, ela diz que já não tem aquele amor. Sentia amor, que ela já identificava como amor, mas aquele amor universal pela mãe, ou como nós às vezes falamos da grande mãe divina, ela diz que já não conseguia sentir. Porque o cérebro voltou online. Voltou a funcionar como ele funciona. Então, ponto 1. Ligação das emoções ao passado. Sempre. Sempre que vocês veem uma pessoa, sempre que vocês chegam a casa, sempre que vocês veem um cão, um gato, uma pessoa na vossa vida, uma situação a acontecer, as emoções que vão chegar até vocês, primeiro que tudo, há um acesso ao passado. Sempre. Agora, não vamos é ficar por aí. Vamos ver como se fosse apenas uma gaveta do nosso cérebro. O nosso cérebro dá-nos informação do passado através de emoções que temos. Agora, se ficarmos só aí, como muitas pessoas ficam, então aí estamos tramados porque não vamos sair dessa gaveta. Não vamos permitir-nos sentir mais nada. O segundo ponto está intrinsecamente ligado ao passado, que é o nosso cérebro prevê o que aí vem com base no passado. Portanto, as nossas previsões, se vocês pegarem numa maçã e olharem para a maçã e forem comer a maçã, antes de comerem a maçã, pensam bem, antes de comerem a maçã, o vosso cérebro já está a lançar-vos o sabor da maçã, previsto, para poder comparar se aquela maçã é boa ou não. Por isso é que nós muitas vezes, e houve pessoas aqui na respiração que uma vez aconteceu, ela disse, olha, eu estava a comer pizza em Itália e eu sentia o sabor da pizza na minha boca. Como é que isso é possível? Ela estava a ter uma experiência de que o cérebro simula, prevê o que vem aí como forma de conseguir viver e antecipar as situações. Portanto, quando vocês vão comer uma maçã, vocês já fizeram uma previsão de qual seria o sabor da maçã. Então, muitas das vezes, nós olhamos para uma pessoa e o nosso cérebro já fez uma previsão dela. Esta pessoa é isto. É só uma forma de segurança, para não nos esquecermos que aquela pessoa me fez mal ou que a outra pessoa me fez bem. Okay? A função das emoções é dar-nos ligação direta à memória, de uma forma rápida e em milissegundos. E foi isto que Buda viu, que nós ficamos presos a isto, porque nós vivemos no momento presente, mas muitas vezes não conseguimos largar o passado para viver o momento presente. E depois não conseguimos largar o futuro porque as emoções estão constantemente, e chama-se ansiedade antecipatória, que é o nosso corpo está constantemente a antecipar o que é que aí vem ou com medo do que vem aí. Porque no passado foi mau, então agora também deve ser mau. Entendem? Estou-vos a dar aqui a lógica das emoções. Então não conseguimos sair disto. Porque mesmo o nosso próprio tentarmos prever o futuro é com base no nosso passado. Então dou-vos o caso do Vítor. E o Vítor foi despedido de um cargo em que ele se sentia muito bem.
Ela diz que era o sonho dele, era estar naquele cargo, a trabalhar naquela empresa, a fazer aquele tipo de trabalho. Foi despedido, porque um colega dele entrou em competição com ele, e o colega dele estava lá há mais anos, então o colega dele disse, não gosto dele, e atenção, ele é bom no que faz. E então as chefias despediram-no, e ele não estava a conseguir arranjar agora um novo emprego. Foi aí que eu o levei ao exercício dele se sentar com as emoções. E quando ele se sentou com a emoção, ele disse que, afinal, não tenho isto ainda tratado. Porque eu quando me sento com a emoção, vem-me o medo e só me lembro da nós onde eu estava empregado. Estão a perceber? Assim que ele se sentou com a emoção, ele diz que só se lembrava da nós e do despedimento. Então, para ele, e sentia medo. Então, lá está, passado. Então ele disse assim, ok, mas o que é que se passa aqui? Então eu disse-lhe, senta-te com a emoção, respira com a emoção, ela está aí, ela precisa de espaço para se processar. E ele dizia, eu não sinto que sou capaz de voltar a ter um emprego tão bom na minha vida. E eu disse-lhe, isso é o que a emoção te está a lançar como informação do passado para o futuro. Como ele estava no trabalho que gostava e que era o sonho dele e foi despedido, ficou a memória, eu não vou ser capaz de encontrar outro emprego tão bom. E então isso está a limitá-lo para o futuro. Essa emoção de medo, eu tenho medo de que qualquer outro emprego que eu vá, vou-me sentir incapacitado, ou mais do que isso, e não realizado, nunca mais me vou conseguir realizar, porque o emprego do meu sonho era aquele. Estão a ver? Isto era o que a emoção lhe dizia. O emprego do meu sonho era aquele, lá de trás, então mais nada me vai realizar. E ele disse, isto é muito mau. Isto é muito mau, eu não posso pensar assim. Estão a ver? Depois entra o racional. E é aí que vem um terceiro ponto sobre as emoções, que é, não se podem ficar limitados ao que a emoção vos diz. Emoção não é limitação. Emoção é uma informação do passado e do que vocês registaram, mas a emoção não é limitação. Está bem? Emoção é abrir a gaveta, aceder ao que está lá atrás, ao passado, aceder às ideias que essas emoções têm sobre o futuro. Okay? Aceder ao passado e aceder às ideias que vocês têm sobre o futuro. Isso não vos limita. Vocês têm que se sentar com a emoção, respirar nessa emoção e deixar que ela flua. Ela precisa ser processada. Esse ciclo precisa de ser encerrado. E o Vítor não tinha tido hipótese de encerrar o ciclo. Já viram o que é seguir a vida para a frente sentindo que perdeu o sonho dele, o emprego do sonho dele e que nunca mais vai arranjar outro? Isso é sofrimento. Sentir que não sabe como é que se sai disso. Porque a emoção está lá gravada a dizer, tu perdeste o teu emprego de sonho. Ok? Vão ver a dificuldade de desenraizar disto? E é aqui que entramos com os mantras, com a oração, com os pedidos muitas vezes ao universo, para nos ajudar a ir mais além, para ajudar a ter a visão da águia, a visão mais abrangente, a ver para além da emoção, a ver quem somos, a aceder ao nosso potencial, a aceder à nossa essência. Último ponto, que é o quarto ponto. A ciência não consegue encontrar uma impressão digital nas emoções. Cada ser humano não responde de forma igual ao outro. Já disse isso há 15 dias. A ciência não encontra uma fórmula que diga a raiva funciona assim nesta pessoa, então vai funcionar em muitas outras. A tristeza funciona assim nesta pessoa, então vai funcionar desta forma em muitas outras. É tão variado as emoções, as reações no físico e na mente, que a ciência não consegue definir qual é a impressão digital de cada emoção. Então, qual é a revelação agora? É percebermos que
nós precisamos de entender-nos a nós mesmos sobre as nossas próprias emoções, porque dificilmente alguém as vai entender tão bem como nós. Claro que nos podemos aproximar, claro que podemos empatizar e sentir o que o outro sente, ou aproximar como é que o outro se sente, mas nunca nos vamos sentir como o outro se sente. Em termos científicos isso é impossível, porque não há uma impressão digital. Da raiva, da tristeza, é como se fossem as nossas caras. Todos temos uma cara diferente. Ninguém tem uma impressão digital a ninguém, certo? A teoria neste momento da ciência sobre as emoções é que somos uns seres altamente múltiplos em termos de resultados emocionais. Então cada pessoa vai ser mais rápido que cada pessoa medite e reflita nas suas próprias emoções, deixando espaço para que as emoções se regulem. E é isso que vamos fazer hoje. Eu disse que ia ser breve. Perguntas? Então já sabem, sentarem-se com a emoção. É o que vamos fazer hoje. Vamos fazer um relaxamento em primeiro lugar, porque o relaxamento ajuda o corpo a libertar. Está bem? O relaxamento também proporciona que as emoções que estão presas venham ao de cima. Portanto, é natural que quando vocês querem relaxar, de repente não consigam fazê-lo. Porquê? Porque as emoções vêm ao de cima. Se estiverem aí para sair, elas vão sair. As emoções só saem quando nos sentimos seguros. Portanto, se vocês se sentem seguros no espaço onde estão, deixem-nas vir. Respirem, é só respirar fundo e mergulhar na emoção. E é aí que está a magia. Porque nós fugimos delas ou dependemos delas. E a ideia aqui é mergulhar na emoção. Se há uma coisa que eu gostava que levassem daqui, duas coisas é, uma, mergulhar na emoção, sentarem-se com a emoção, e eu vou-vos guiar na meditação a fazer isso. Segunda, que é o modo em tempo real. Se alguém me ativa um gatilho, ou se vocês ativaram o gatilho a alguém, mas sobretudo se alguém vos ativa um gatilho emocional, raiva, tristeza, solidão, rejeição, o que seja, se alguém ativa um gatilho quando está a falar com vocês, a regra chama-se a regra dos 5 segundos. Okay? Ou simplesmente contar até 5. Porque a emoção é muito rápida, o gatilho é muito rápido, são microsegundos no gatilho, não podem fazer nada, o corpo já está a mexer, já estão a sentir a tristeza, a raiva, o que seja. 5 segundos. Não façam nada em 5 segundos. Porque se vocês vão começar a responder nestes 5 segundos, vai acontecer uma reatividade emocional nas duas pessoas. Uma troca de ping-pong muito rápida que tem uma capacidade enorme de escalar. E lembrem-se, isso é só o passado. No momento presente isso não está a acontecer com essa intensidade. Só acontece com essa intensidade, esse gatilho só acontece com essa intensidade porque o nosso passado assim o registou. Que deveríamos nos sentir assim. Ok? Então quando alguém ativa um gatilho em nós, essa pessoa ativou um gatilho do nosso passado. Mas muita da intensidade é simplesmente uma reação nossa sobre o nosso passado. E por isso a regra dos 5 segundos. Contem até 5, porque 5 segundos depois o vosso racional fica mais aberto. Vocês podem respirar durante 5 segundos e eu garanto-vos que vão ter uma resposta mais adaptável. Só queria deixar este exercício. Portanto, sentarem-se com a emoção e a regra dos 5 segundos. Esta carta envolve conhecimento, portanto, não se esqueçam de aprender coisas novas. É muito... Se calhar não entendem porque é que a carta dos livros aparece na parte das emoções. Mas na realidade, como já percebemos, as emoções é assim um lado, se calhar menos conhecido, ou menos estudado, ou muito estudado, mas pouco compreendido, é mais assim. Então, sempre que melhoramos os nossos conhecimentos, sempre que temos mais conhecimento, sempre que estudamos mais, sempre que lemos mais,
geralmente as emoções acalmam. Por isso é que a leitura consegue acalmar as emoções. Ficou provado que quando as pessoas têm um bom léxico ou têm um bom conjunto de palavras na sua mente porque leem muito, as emoções ficam mais sob controle. Porque temos mais nomes para dar às emoções. Conseguimos explicar melhor o que sentimos. Às vezes não precisamos de ler, podemos simplesmente fazer o exercício de explicar melhor o que sentimos, descrever o que sentimos, identificar, dar nomes e ir refinando e especificando mais o que sentimos é uma grande ajuda para a nossa área emocional e também para o nosso sistema nervoso. Escrita, a leitura ajuda imenso para regular as emoções e o sistema nervoso. Por isso, fica aqui a dica. Às vezes quando falam com alguém, estão a tentar explicar, estão a tentar articular o que sentem. Isso é muito importante em terapia. Explicar, articular o que estamos a sentir, porque às vezes nem sequer percebemos o que nós andamos a sentir.